No início da década de 1820, o Brasil ainda não era uma nação no sentido pleno da palavra. Era um território vasto, juridicamente elevado à condição de Reino Unido a Portugal desde 1815, mas emocionalmente fragmentado. A elevação a Reino Unido fora a decisão estratégica de Dom João VI durante o Congresso de Viena. Ao retirar o Brasil da condição formal de colônia, Portugal buscava preservar prestígio internacional e justificar a permanência da corte no Rio de Janeiro. Mas transformar um território em reino não cria automaticamente identidade nacional. A unidade brasileira naquele momento era administrativa, não era afetiva, não era culturalmente consolidada. As províncias tinham dinâmicas próprias. Grão-Pará e Maranhão mantinham vínculos comerciais intensos com Lisboa. O fluxo de mercadorias, autoridades e tropas entre essas regiões e Portugal era direto. Muitas vezes, a comunicação com a metrópole era mais frequente do que com o Rio de Janeiro. Na Bahia, o cenário era ainda mais delicado. Salvador abrigava tropas portuguesas sob comando alinhado às cortes. A presença militar não era simbólica, era concreta. O controle armado poderia ser acionado caso a situação se agravasse. Em Pernambuco, a memória da Revolução de 1817 permanecia viva. O levante republicano fora reprimido com violência. Lideranças haviam sido executadas. O trauma político ainda era recente. No extremo sul, a região da Cisplatina vivia tensão constante. A disputa territorial com as Províncias Unidas do Rio da Prata adicionava elemento externo à equação. O Brasil não era bloco homogêneo, era mosaico. A ideia de unidade territorial brasileira não estava garantida por sentimento coletivo consolidado. Estava garantida por estrutura imperial centralizada. E essa estrutura começava a ser questionada. Quando a Revolução Liberal do Porto eclodiu em 1820, Portugal vivia crise profunda. A ausência prolongada da corte desde 1808 enfraquecera a economia portuguesa. A abertura dos portos brasileiros ao comércio internacional diminuíra a dependência econômica da colônia. Lisboa percebia perda de protagonismo. As cortes reunidas em 1821 tinham dois objetivos centrais: estabelecer regime constitucional que limitasse o absolutismo monárquico e restaurar a centralidade política da metrópole. Para muitos deputados portugueses, o Brasil havia se beneficiado excessivamente da presença da corte. Era necessário reorganizar o império. Mas reorganizar, na prática, significava recentralizar. As determinações das cortes exigiam o retorno de Dom Pedro a Portugal. Exigiam subordinação administrativa das províncias diretamente a Lisboa. Exigiam revisão de atos praticados no Rio de Janeiro desde 1808. Essa política tinha lógica do ponto de vista metropolitano, mas ignorava algo essencial. O Brasil experimentara centralidade por 13 anos. E territórios que experimentam centralidade raramente aceitam retorno pacífico à subordinação. O Rio de Janeiro tornara-se centro político, econômico e cultural do império. Instituições haviam sido criadas, tribunais organizados, burocracia instalada, elite administrativa formada localmente. Se o regente retornasse a Portugal, o Brasil perderia seu eixo coordenador. Mas havia risco ainda maior. As cortes passaram a emitir decretos tratando províncias individualmente, contornando o Rio de Janeiro. Essa estratégia minava o núcleo político brasileiro. Províncias poderiam responder diretamente a Lisboa. Isso não apenas reduzia a autonomia, incentivava a fragmentação. O exemplo da América Espanhola era observado com atenção. Vice-reinos haviam se dividido em múltiplas repúblicas após guerras prolongadas. Nova Granada, Rio da Prata, Peru, México. O processo fora marcado por conflitos internos, disputas regionais e instabilidade. O Brasil poderia seguir caminho semelhante. Não havia garantia de que Maranhão permaneceria unido ao Rio. Não havia certeza de que Bahia aderiria à ruptura. Não havia consenso no norte. A unidade territorial brasileira não era inevitável. Era construção em curso. Nesse contexto, as elites brasileiras passaram a agir. Mas é importante compreender quem eram essas elites. Grandes proprietários rurais, comerciantes ligados ao comércio atlântico, oficiais militares, funcionários da administração instalada no Rio,
Não se tratava de movimento popular amplo. A população escravizada, que sustentava a base econômica do território, não participava das decisões. A independência brasileira não nasceria como revolução social. Nasceria como decisão política conduzida por grupos interessados em preservar estabilidade e poder. A preocupação central não era abstratamente liberdade. Era controle. Controle do centro político. Controle da administração. Controle da unidade territorial. Se Dom Pedro partisse, o Brasil poderia fragmentar-se, e fragmentação significaria perda de influência das elites sediadas no Rio. Esse cálculo político era racional, mas também era arriscado. Portugal ainda mantinha tropas no território, ainda possuía marinha, ainda tinha governadores leais às cortes. O confronto não era hipotético, era possibilidade concreta. Enquanto cartas atravessavam o Atlântico, a tensão acumulava-se. Cada decreto das cortes reduzia a margem de negociação. Cada resposta brasileira ampliava distanciamento. O Brasil encontrava-se suspenso, nem totalmente subordinado, nem formalmente independente. Essa zona intermediária é frequentemente ignorada, mas é nela que a história amadurece. Dom Pedro, jovem e ainda em formação política, encontrava-se no centro dessa tensão. Obedecer significava manter lealdade constitucional, mas também significava dissolver o centro político brasileiro. Ficar significava enfrentar Lisboa, mas também significava assumir responsabilidade por território heterogêneo e potencialmente instável. O que estava em jogo não era apenas ruptura diplomática, era integridade territorial. Era a possibilidade de o Brasil emergir como unidade única, ou como conjunto de partes desconectadas. E naquele início de 1822, ninguém podia afirmar com segurança qual seria o desfecho. A independência ainda não era inevitável, mas a fragmentação era possível. E talvez essa seja a imagem mais fiel daquele momento: um território vasto, instituições recentes, interesses regionais divergentes, tropas estrangeiras ainda presentes, comunicações lentas, decisões atravessando o oceano, e um centro político que precisava escolher entre obediência e risco. A linha invisível ainda não havia sido atravessada, mas começava a se desenhar, silenciosamente, sob pressão. E cada nova determinação das cortes tornava mais claro que a unidade brasileira dependeria de decisão firme. Antes do grito, antes da espada, antes do símbolo, havia cálculo, havia medo, havia risco real de dissolução. E é nesse cenário, não no momento épico posterior, que a independência verdadeiramente começa. Se a unidade brasileira não era natural, o mês de janeiro de 1822 tornaria essa fragilidade ainda mais evidente. As cortes portuguesas haviam sido explícitas. Dom Pedro deveria retornar imediatamente a Lisboa. A justificativa era constitucional. Portugal estava reorganizando o império sob bases liberais. A presença do herdeiro da coroa era considerada necessária para consolidar o novo regime. Do ponto de vista jurídico, as cortes tinham legitimidade recém-conquistada. Não se tratava mais de absolutismo tradicional. Tratava-se de representação política formal. Isso tornava o dilema ainda mais complexo. Ao desobedecer, Dom Pedro não estaria apenas contrariando seu pai. Estaria contrariando a Assembleia Constitucional. Essa nuance é fundamental. O conflito não era entre tirania e liberdade. Era entre duas concepções distintas de reorganização imperial. Para Lisboa, a centralização era necessária para preservar o império. Para as elites do Rio, essa centralização ameaçava dissolver a autonomia adquirida. Quando as ordens chegaram exigindo o retorno do príncipe, o impacto foi imediato. Sem Dom Pedro no Brasil, o centro decisório deixaria de existir. As províncias poderiam responder diretamente às cortes. Tribunais criados desde 1808 seriam esvaziados. Ministérios subordinados. A experiência de centralidade política seria revertida. Mas havia algo ainda mais sensível. O retorno do príncipe poderia abrir espaço para a intervenção militar direta. Portugal ainda mantinha tropas na Bahia. Oficiais portugueses ocupavam posições estratégicas. Navios de guerra permaneciam sob controle da metrópole. Não era cenário abstrato.
Era risco concreto. Nesse contexto, começaram as mobilizações. Mas não foram mobilizações populares massivas. Foram articulações cuidadosamente estruturadas. Câmaras municipais redigiram representações. Elites comerciais pressionaram. Oficiais militares locais posicionaram-se. E no centro dessa articulação estava José Bonifácio. Bonifácio compreendia que o momento exigia decisão. Mas não qualquer decisão. Era preciso evitar explosão desordenada. Ele sabia que uma ruptura prematura poderia estimular movimentos regionais autônomos. A unidade dependia de condução centralizada. O argumento apresentado a Dom Pedro foi estratégico. Falava-se em felicidade geral da nação. A expressão não tinha conotação democrática moderna. Significava estabilidade sob liderança central. O Brasil precisava de eixo. Sem eixo, poderia fragmentar-se. Dom Pedro encontrava-se diante de dilema jurídico e político. Obedecer às cortes significava agir dentro da nova legalidade constitucional portuguesa, mas significava também dissolver o núcleo político brasileiro. Ficar significava assumir posição potencialmente rebelde. Significava risco de confronto armado. Significava expor-se à acusação de deslealdade. A decisão não foi impulsiva. Durante dias, a pressão aumentou. Delegações dirigiram-se ao paço. Documentos foram apresentados. Argumentos foram repetidos. A permanência era apresentada como garantia de estabilidade. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro tomou a decisão. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. A frase tornou-se célebre. Mas naquele momento, seu peso era sobretudo político. Ao permanecer, o príncipe desobedecia formalmente às cortes. Isso alterava o equilíbrio institucional. Lisboa reagiu com endurecimento. Novos decretos foram enviados. Ordens para anular atos administrativos praticados no Rio. Instruções para que províncias ignorassem a autoridade do regente. Essa estratégia tinha objetivo claro: enfraquecer o centro político brasileiro. Fragmentar, reduzir coordenação. Mas o efeito foi paradoxal. A permanência fortaleceu a legitimidade de Dom Pedro no Brasil. Em fevereiro, veio o passo ainda mais significativo: o chamado cumpra-se. Qualquer ordem proveniente de Portugal só teria validade após a aprovação do regente. Era medida administrativa, mas com implicação profunda. Na prática, estabelecia filtro soberano. Lisboa podia decretar, mas apenas o regente decidia executar. Não era ainda independência formal, mas era exercício de soberania funcional. O Brasil entrava definitivamente na zona intermediária. Nem colônia subordinada, nem nação independente. E essa zona é perigosa, porque nela a tensão acumula. As tropas portuguesas na Bahia tornavam-se foco de instabilidade. O norte permanecia ambíguo. No Maranhão e no Pará, autoridades mantinham fidelidade às cortes. O Brasil não estava coeso, e Dom Pedro sabia disso. Cada passo que dava ampliava a distância em relação a Lisboa, mas também fechava caminhos de retorno. Quanto mais autonomia exercia, mais difícil se tornava aceitar submissão posterior. O dia do fico não foi independência, mas tornou a independência provável, talvez inevitável, porque ao permanecer, Dom Pedro assumiu responsabilidade. Assumiu que qualquer desdobramento posterior recairia sobre ele. E assumiu também que a unidade territorial dependeria de sua condução. A partir de janeiro de 1822, o Brasil já não era território administrado passivamente. Começava a agir como entidade política própria, mas ainda sob risco. A ruptura não estava declarada, mas o caminho de volta tornava-se estreito. E quando um processo histórico alcança esse ponto, em que a obediência plena já não é possível e a ruptura formal ainda não ocorreu, a definição costuma ser apenas questão de tempo. O dia do fico foi esse ponto. Não o grito, mas o primeiro rompimento concreto. E a partir dali, o acúmulo tornaria a decisão final cada vez mais inevitável. Depois do dia do fico, a ruptura deixou de ser hipótese distante, mas ainda não era declaração formal. O Brasil vivia meses de tensão crescente.
As cortes portuguesas não recuaram. Pelo contrário, os decretos tornaram-se mais incisivos. Exigiam a anulação de decisões tomadas no Rio de Janeiro. Reforçavam a necessidade de retorno imediato de Dom Pedro. Determinavam que províncias específicas se subordinassem diretamente a Lisboa, ignorando o regente. Esse último ponto era particularmente grave. Ao contornar o Rio de Janeiro, as cortes estimulavam divisão. Se cada província pudesse decidir individualmente sua relação com Portugal, o território brasileiro perderia a coesão. E coesão era o elemento mais frágil naquele momento. No norte, especialmente no Grão-Pará e no Maranhão, a adesão à ruptura não era automática. Havia laços comerciais, militares e administrativos diretos com Lisboa. Na Bahia, a presença de tropas portuguesas tornava a situação ainda mais tensa. A independência, se declarada sem preparação, poderia provocar guerra prolongada. José Bonifácio compreendia esse cenário com clareza. Sua atuação ao longo de 1822 foi marcada por tentativa constante de controlar o ritmo do processo, evitar precipitação, evitar explosão regional, evitar fragmentação. Mas o espaço para conciliação diminuía rapidamente. Em agosto de 1822, a situação atingiu novo estágio. Dom Pedro encontrava-se na província de São Paulo. A viagem não fora concebida como marcha revolucionária. Tratava-se de deslocamento administrativo. Era necessário resolver disputas locais, reforçar a autoridade e consolidar apoio político na região. Mas o contexto transformava qualquer movimento em ato estratégico. Enquanto o príncipe estava em São Paulo, no Rio de Janeiro, o Conselho de Estado reuniu-se para avaliar novas determinações enviadas pelas cortes. A sessão de 2 de setembro de 1822 tornou-se decisiva. Dona Leopoldina, arquiduquesa austríaca com formação política sólida, presidiu a reunião na ausência do marido. Esse detalhe é frequentemente subestimado. Leopoldina não era figura decorativa. Participava ativamente das discussões políticas. Tinha compreensão clara da conjuntura europeia e percebia que a margem de negociação havia se esgotado. As novas ordens de Lisboa eram inequívocas. Determinavam revogação de atos administrativos praticados pelo regente, submissão direta das províncias às cortes, retorno imediato de Dom Pedro. Não havia proposta de conciliação. Não havia concessão intermediária. Ou o Brasil obedecia, ou rompia. O Conselho avaliou que a situação ultrapassava a disputa administrativa. Tratava-se de soberania. Ao final da reunião, decidiu-se enviar correspondência urgente a Dom Pedro, recomendando postura firme. José Bonifácio redigiu cartas. Leopoldina escreveu também. Os documentos enviados ao príncipe deixavam clara a gravidade do momento. Se ele não conduzisse o processo, outros poderiam fazê-lo, e possivelmente de forma desordenada. O risco de fragmentação voltava ao centro da equação. No início de setembro, Dom Pedro iniciou o retorno de São Paulo ao Rio de Janeiro. A viagem era longa, caminhos de terra, trechos irregulares, passagens por pequenas vilas. Não havia espetáculo. Havia cansaço acumulado. Relatos históricos indicam que o príncipe estava fisicamente indisposto nesse período. Problemas intestinais são mencionados em fontes contemporâneas. Esse detalhe humano contrasta com a imagem épica construída décadas depois. Nada na cena sugeria grandiosidade teatral. Mas o peso político era enorme. No trajeto, às margens do riacho do Ipiranga, Dom Pedro recebeu oficialmente as correspondências enviadas do Rio. As cartas confirmavam que não restava espaço para negociação. A zona intermediária estava encerrada. A partir daquele momento, obedecer significaria dissolver o centro político brasileiro. Significaria permitir que províncias fossem subordinadas diretamente a Lisboa. Significaria abrir caminho para a desintegração. A decisão que se aproximava não era impulso isolado. Era resultado de acúmulo. Anos desde 1808. Meses desde o retorno de Dom João. Semanas desde o dia do fico. Cada etapa fechara alternativas. Cada decreto das cortes estreitara possibilidades. A linha invisível entre colônia e nação estava ali, não desenhada no chão, mas claramente presente nas circunstâncias.
A imagem consagrada pela pintura de Pedro Américo, produzida em 1888, criou representação monumental do episódio. Uniforme impecável, espada erguida dramaticamente, cavalaria organizada. Mas a cena real foi mais contida. Havia poucos acompanhantes, não havia multidão organizada. O ambiente era rural, campo aberto, silêncio. O chamado grito do Ipiranga foi gesto breve, mas carregado de consequência. Ao declarar a separação de Portugal, Dom Pedro não criava do nada nova realidade. Formalizava processo já amadurecido. Transformava a tensão acumulada em declaração pública. A partir daquele instante, o Brasil deixava de reconhecer a autoridade das cortes portuguesas. Mas a independência proclamada naquele momento não significava estabilidade imediata. Significava início de nova fase. A ruptura precisava ser sustentada e poderia falhar. Porque declarar é um ato, consolidar é processo. O silêncio daquela paisagem contrastava com o peso da decisão. Não havia consciência plena de que aquele gesto atravessaria séculos. Havia cálculo, havia risco, havia responsabilidade. A linha fora atravessada. E agora o Brasil precisava provar que podia permanecer inteiro. A declaração às margens do Ipiranga não encerrou o conflito. Ela o iniciou formalmente. Quando Dom Pedro proclamou a separação, o Brasil ainda não era território consolidado sob autoridade única. Em diversas regiões, tropas portuguesas permaneciam mobilizadas. Governadores leais às cortes mantinham posições estratégicas. A ruptura precisava ser sustentada. Na Bahia, a situação era particularmente delicada. Salvador abrigava forte contingente militar português. Desde fevereiro de 1822, confrontos já vinham ocorrendo entre forças locais e tropas metropolitanas. A proclamação da independência intensificou o conflito. A Guerra da Independência na Bahia não foi batalha isolada. Foi campanha prolongada, marcada por cercos, combates urbanos e disputas pelo controle do porto. Ponto estratégico fundamental para abastecimento e comunicação marítima. As forças brasileiras eram compostas por milícias locais, voluntários e unidades organizadas sob comando alinhado ao governo do Rio. Não era um exército profissional plenamente estruturado. Portugal ainda possuía experiência militar superior e possuía marinha. Esse elemento era decisivo. O controle do mar determinava a capacidade de envio de reforços e suprimentos. Para enfrentar essa vulnerabilidade, o governo brasileiro buscou reorganizar rapidamente forças navais. Oficiais estrangeiros, inclusive britânicos, participaram da formação da esquadra brasileira. A presença britânica no processo não foi casual. A Inglaterra tinha interesse direto na estabilidade do Brasil independente, sobretudo pela continuidade das relações comerciais abertas desde 1808. A consolidação da independência brasileira ocorreu, em parte, dentro do contexto do equilíbrio diplomático europeu do pós-Napoleão. Na Bahia, os combates prolongaram-se até julho de 1823. Somente em 2 de julho daquele ano, as forças portuguesas foram definitivamente expulsas de Salvador. Essa data é marco essencial, porque demonstra que a independência proclamada em setembro de 1822 levou quase um ano para consolidar-se militarmente em província estratégica. No Maranhão e no Pará, o cenário também exigiu negociação e pressão militar. Autoridades locais hesitavam em aderir ao novo império. A adesão não foi automática. Foi resultado de combinação entre pressão política, articulação militar e cálculo pragmático das elites regionais. Na Cisplatina, o contexto era ainda mais complexo. A região, incorporada ao Brasil em 1821, enfrentava tensões que mais tarde resultariam na Guerra da Cisplatina e na formação do Uruguai. Isso revela algo importante. A unidade brasileira não era destino inevitável. Foi construção sob risco permanente. Além do campo militar, havia dimensão diplomática. Portugal não reconheceu imediatamente a independência. Para Lisboa, Dom Pedro era herdeiro rebelde. Reconhecer a ruptura implicava admitir perda territorial e política significativa. As negociações estenderam-se até 1825. Somente com o Tratado de Paz e Aliança daquele ano, Portugal reconheceu formalmente o Brasil como Estado soberano.
Mas esse reconhecimento teve custo. O Brasil comprometeu-se a pagar indenização a Portugal, valor que foi financiado com o empréstimo britânico. Esse detalhe é crucial. A independência brasileira foi formalmente reconhecida mediante compensação financeira. Isso não diminui sua importância, mas revela sua natureza negociada. Não foi ruptura absoluta, foi transição diplomática. Internamente, a consolidação também exigiu estrutura institucional. Em dezembro de 1822, Dom Pedro foi coroado imperador. A escolha pela monarquia não foi apenas continuidade simbólica, foi estratégia de estabilidade. Ao manter forma monárquica, evitou-se disputa imediata por modelo republicano que poderia dividir províncias. A centralização era vista como antídoto contra fragmentação, mas essa centralização geraria tensões futuras. A Assembleia Constituinte convocada em 1823 revelou divergências profundas sobre limites do poder imperial. O conflito culminou na dissolução da Assembleia e, posteriormente, na outorga da Constituição de 1824. A Carta estabeleceu monarquia constitucional centralizada, com criação do poder moderador. Essa solução garantiu estabilidade relativa, mas também concentrou a autoridade no imperador. A independência brasileira, portanto, não produziu transformação social imediata. A escravidão permaneceu como base econômica. A estrutura agrária manteve-se concentrada. As hierarquias sociais permaneceram praticamente intactas. A ruptura foi política, não social. Isso não a torna menor, mas a define com precisão. O Brasil rompeu com Portugal mantendo grande parte dos fundamentos internos do período colonial. Liberdade externa, continuidade interna. Essa ambiguidade acompanha o país desde então. Quando olhamos para trás, 2 séculos depois, é fácil reduzir o 7 de setembro a símbolo puro. Mas símbolos simplificam. A história é mais densa. A independência brasileira foi decisão política conduzida por elites preocupadas com unidade territorial e estabilidade institucional. Foi gesto calculado, mas também foi ato sob risco real. Poderia ter falhado, poderia ter fragmentado, poderia ter produzido guerra prolongada. Não produziu, em parte pela estratégia adotada, em parte pelas circunstâncias internacionais. O mais impressionante talvez seja perceber como tudo começou de forma silenciosa. Uma manhã comum, uma viagem administrativa, um grupo reduzido às margens de um riacho, sem antecipação de eternidade. E ainda assim, aquele instante atravessou séculos. A independência não terminou naquele gesto. Começou nele. A partir dali, o Brasil passou a decidir por si. Seus acertos e erros tornaram-se internos. Suas crises e avanços deixaram de ser atribuídos à metrópole. Soberania não elimina dificuldades. Ela as internaliza. Sob o mesmo céu que testemunhou aquela tarde de setembro, o Brasil atravessaria império, república, conflitos regionais, transformações econômicas e reformas políticas, mas nunca mais voltou à condição de colônia. E talvez essa seja a dimensão mais profunda daquele momento. Grandes mudanças raramente anunciam sua chegada. Elas se aproximam em silêncio. E quando finalmente atravessam a linha invisível que separa o antes do depois, já estavam sendo construídas há muito tempo. O grito ecoou, mas o processo vinha de longe. E continua, de certa forma, até hoje. Talvez seja por isso que revisitar esses momentos seja tão importante. Porque a história não vive apenas nos livros. Ela vive na forma como escolhemos lembrar. Se esta narrativa fez você enxergar este episódio de maneira diferente, ou se em algum momento você sentiu o peso silencioso de uma decisão importante em sua própria vida, deixe seu comentário aqui. Eu leio cada um deles. Se este conteúdo trouxe reflexão, calma ou uma nova perspectiva, deixe sua curtida. Ela ajuda este projeto a continuar contando a história do Brasil com profundidade e serenidade. E se você deseja continuar ouvindo o Brasil ser contado dessa maneira, como quem escuta uma memória antiga enquanto a noite cai, inscreva-se no canal. Aqui, nós desaceleramos. Aqui, nós lembramos. Aqui, a história continua.